Eles disseram isso pouco antes de sumirem na multidão. Você é um fardo. Foi assim que minha filha e o marido dela me deixaram, sozinha numa esquina de um país estrangeiro, com um sorvete derretido e um telefone sem sinal, sem bilhete, sem chave, sem um pingo de desculpas. Esperei 8 horas debaixo do sol escaldante de Roma, até que um estranho gentil me ofereceu ajuda. Não chorei, não implorei, apenas fiz uma ligação silenciosa para uma advogada em casa. O que eles não sabiam era o seguinte: a casa em que moravam ainda era legalmente minha, e quando o avião deles aterrissou, eles não estavam voltando para casa, estavam voltando para o nada, e implorariam para mim pelo resto de suas vidas. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. Durante 46 anos, trabalhei atrás do balcão da agência de viagens Morais e Associados, organizando sonhos alheios enquanto os meus próprios se desfaziam como fumaça. Toda manhã, às 7 em ponto, eu abria o escritório com meu café numa caneca lascada que dizia "Melhor mãe do mundo". Um presente da Emília de quando ela tinha 8 anos e ainda acreditava que eu era. Depois que o Ricardo morreu, cada centavo que eu ganhava era dividido em 3 partes: sobrevivência, economias para a Emília e uma pequena lata de café pilão, onde eu guardava moedas para um dia. Esse um dia nunca chegou. Em vez disso, vieram as contas médicas da Emília, as parcelas do carro, a entrada para a casa dela, os uniformes escolares dos netos, R$ 5.000 para o casamento dela, 20.000 quando o Daniel perdeu o emprego. Minha lata de café esvaziava tão rápido quanto enchia. Lembro da noite em que a Emília me ligou chorando porque eles não podiam pagar as férias que tinham prometido a Olívia e ao João. As crianças merecem ver o mundo, mãe, ela choramingou. Não como nós, que nunca fomos a lugar nenhum. Eu não a lembrei que queria ver Roma desde os 20 anos, que colecionava cartões postais da Fontana de Trevi por décadas. Em vez disso, saquei os últimos R$ 8.000 da minha conta de aposentadoria. É perfeito, mãe, a Emília me disse quando entreguei as passagens de avião. Vai ser como nos filmes, mas quando ela me abraçou, os braços dela pareciam ocos, como se estivesse abraçando uma obrigação. O aeroporto de Guarulhos fervilhava com a energia familiar do verão. Famílias carregadas de malas, crianças correndo entre as filas de assentos. O aroma de café e pão de queijo misturando-se com o de combustível de avião. Fiquei de pé junto ao portão de embarque, segurando minha bolsa surrada contra meu peito enquanto observava a Emília organizar os documentos da família com aquela eficiência nervosa que ela herdara de mim. Vovó, por que você trouxe essa coisa tão feia? A Olívia apontou para minha bolsa com um gesto desdenhoso que havia aperfeiçoado aos 18 anos. Vai estragar todas as fotos. Olívia! Murmurou Emília, mas não com repreensão, com vergonha, como se concordasse, mas fosse educada demais para dizer. Está tudo bem, querida, respondi, passando a mão pela superfície desgastada do couro. É a mesma bolsa que eu usei quando seu avô e eu nos casamos. Tem história. Daniel ergueu os olhos do telefone tempo suficiente para bufar. História, claro. João, meu neto de 16 anos, me lançou um olhar de desculpas antes de mergulhar de novo nos fones de ouvido. Pelo menos ele ainda tinha um pouco de decência. Enquanto esperávamos o anúncio de embarque, arrisquei perguntar. Já decidiram o que querem ver primeiro em Roma? Conheço alguns lugares lindos que não estão nos guias turísticos típicos. Mãe... Emília suspirou como se eu tivesse sugerido algo ridículo. Já temos tudo planejado. Daniel baixou um aplicativo muito bom, acrescentou Daniel sem tirar os olhos da tela, com avaliações reais de pessoas que sabem do que estão falando, não como uma antiga agente de viagens que passou décadas estudando cada canto da Itália. Aparentemente. Eu sorri e assenti, engolindo as palavras que queriam sair. Havia sonhado com este momento. Caminhar pelo Coliseu com meus netos, contar-lhes as histórias que havia lido em livros empoeirados, compartilhar finalmente o mundo que havia conhecido apenas através de folhetos e fantasias. Voo 447 com destino a Roma, agora embarcando por zonas. Emília se ergueu, transformando-se instantaneamente na diretora de operações familiares. Muito bem, pessoal. Olívia, guarde o telefone. João, tire os fones. Daniel, você está com os passaportes? Fiquei para trás enquanto eles se organizavam em uma formação perfeita.
Emília na frente, as crianças a flanqueando, Daniel fechando a marcha. Era como observar uma família em uma revista polida e coordenada. Por um momento, me perguntei onde eu me encaixava naquela imagem. Margot, venha cá, Emília me chamou, mas sua voz tinha aquela qualidade tensa que eu reconhecia de anos de conversas telefônicas difíceis. Aproximei-me, notando como seus ombros ficaram tensos quando me juntei ao grupo. Enquanto avançávamos pelo túnel de embarque, ouvi fragmentos de uma conversa entre Emília e Daniel. Vozes baixas o suficiente para serem discretas, mas altas o suficiente para que eu as captasse. Não sei por que ela teve que vir, sussurrou Emília. São só 2 semanas, Daniel respondeu. As fotos vão ser um desastre com... Eles se calaram quando me aproximei, mas o estrago já estava feito. As palavras flutuaram em minha mente como um borrão. As fotos vão ser um desastre. Com o quê? Comigo. No avião, sentei-me no assento do meio da fila de trás, enquanto a família se acomodava 3 filas à frente. Para você ter mais espaço para as pernas, mãe. Emília havia explicado com aquele sorriso brilhante e oco que usava quando mentia. O espaço para as pernas na classe econômica era o mesmo em toda parte, mas eu não disse nada. Durante as 8 horas de voo, observei as cabeças da minha família se moverem e se inclinarem em conversa. Olivia tirava selfies com a janela de fundo. João compartilhava fones de ouvido com Daniel, ambos rindo de algo na tela. Emília organizava e reorganizava o conteúdo de sua bolsa com aquela meticulosidade obsessiva que aparecia quando estava nervosa. Eu peguei meu livro, um guia de Roma, que havia comprado em 87, e relido tantas vezes que as páginas se separavam da encadernação, e tracei rotas com o dedo enquanto o avião cortava o Atlântico. A Capela Sistina, ao amanhecer, quando as multidões ainda não chegavam. O Trastevere, ao entardecer, quando as ruas de paralelepípedos brilhavam douradas. A Fontana de Trevi, à meia-noite, quando pertencia apenas aos sonhadores e aos românticos tardios. Talvez, pensei, desta vez seria diferente. Talvez, longe das rotinas e pressões de casa, pudéssemos ser uma família de verdade. Talvez Emília se lembrasse porque queria que eu viesse. Quando o piloto anunciou nossa descida para Roma, senti uma mistura estranha de antecipação e apreensão. Pela janela, a cidade eterna se estendia como um mapa desdobrado, antiga e dourada sob o sol da manhã. 46 anos depois de ter sonhado com este momento, finalmente estava aqui. Eu não sabia então que em 3 dias estaria parada sozinha em uma esquina romana, segurando um sorvete derretido e me perguntando como o amor de uma mãe podia se tornar tão facilmente um fardo. O avião tocou o solo com um solavanco suave, e Emília se virou para mim pela primeira vez em horas. Bem-vinda a Roma, mãe, ela disse. E por um momento seu sorriso pareceu genuíno. Eu deveria saber que os sorrisos mais perigosos são os que parecem reais. Levaram muito tempo para contar e preparar esta história. Então, se você está gostando, por favor, se inscreva em nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltemos à história. O sorriso de Emília desapareceu assim que saímos do aeroporto. A realidade de Roma, o calor, as multidões, o caos do trânsito, pareceu atingi-la como um tapa. Enquanto esperávamos o táxi, a vi revisar obsessivamente o telefone, comparando as fotos que havia tirado no aeroporto com algum padrão invisível em sua mente. O filtro do Instagram não vai consertar isso, ela murmurou, olhando para uma selfie de família onde eu aparecia ao fundo sorrindo. Os primeiros 2 dias foram uma dança cuidadosa de inclusão superficial e exclusão sutil. Durante o café da manhã no hotel, Emília organizava as cadeiras de forma que eu ficasse ligeiramente separada do grupo principal. No Coliseu, quando tentei compartilhar uma história sobre os gladiadores que havia lido em meu guia, Daniel me interrompeu para mostrar um vídeo do TikTok sobre o mesmo tema. É mais divertido que livros velhos, não é? Ele disse, e todos riram, menos eu. João me lançou outro de seus olhares de desculpas, mas não disse nada. Aos 16 anos, ele já havia aprendido que a lealdade familiar tinha um preço. O 3º dia amanheceu sufocante. Roma em julho era um forno, e entre as 11 da manhã, quando chegamos à escadaria de Espanha, o ar vibrava com o calor. As multidões se moviam como rios humanos,
turistas com câmeras e vendedores ambulantes gritando em 6 idiomas diferentes. Podemos tirar as fotos de família agora? Emília perguntou, pegando o telefone. A luz está perfeita. Eles se posicionaram automaticamente. Emília e Daniel no centro, Olivia e João dos lados. Eu fiquei parada a alguns metros de distância, esperando ser incluída. Mãe, você pode tirar a foto? Emília me estendeu o telefone. Claro, a fotógrafa da família, nunca a família fotografada. Tirei uma dúzia de fotos de diferentes ângulos enquanto eles posavam com sorrisos que pareciam mais ensaiados a cada clique. Quando terminei, Emília revisou cada imagem com a concentração de um editor profissional. Perfeito, ela murmurou. Finalmente temos fotos que podemos usar. E agora uma com a vovó, sugeriu João, o único que parecia se lembrar de que eu existia. Emília hesitou. Seu sorriso vacilou por um segundo antes de se recompor. Claro, claro, uma rápida. Juntei-me ao grupo, sentindo imediatamente como eles se ajeitavam para abrir espaço, mas mantendo aquela rigidez que sugeria que minha presença alterava sua geometria perfeita. Um turista gentil se ofereceu para tirar a foto. Sorriam, gritou o homem, mas quando olhei para Emília, vi que seu sorriso não chegava aos olhos. Era a mesma expressão que ela usara no funeral de Ricardo, apropriada para a ocasião, mas vazia de sentimento real. Depois das fotos, Emília anunciou que precisava de sorvete. Encontramos uma sorveteria pitoresca em uma rua lateral, onde me ofereci para pagar por todos. Um gesto automático depois de décadas, sendo a carteira da família. Pistache, pedi, lembrando como Ricardo sempre dizia que queria provar o sorvete de pistache autêntico na Itália algum dia. Enquanto esperávamos nossos pedidos, notei como Emília e Daniel trocavam olhares. Não os olhares carinhosos de um casal, mas algo mais conspiratório, mais urgente. Está muito quente, Emília disse, gabanando-se com um guardanapo. Por que não nos separamos por um tempo? As crianças e eu podemos ir às compras e vocês dois. Ela olhou para mim e depois para Daniel. Podem procurar um lugar com sombra para descansar. Na verdade, Daniel interrompeu, acho que vou com vocês. Margot, você se importa de esperar aqui? Podemos nos encontrar mais tarde. Algo frio se instalou em meu estômago, mas assenti. Claro, onde nos encontramos? A gente te manda uma mensagem, Emília disse rapidamente, quando soubermos onde vamos estar. Eles me entregaram meu sorvete de pistache e se foram, desaparecendo na multidão com uma rapidez que parecia ensaiada. Fiquei parada na calçada, segurando meu cone e me perguntando por que me sentia como se tivesse acabado de ser demitida de um emprego. 1 hora se passou, 2. O sorvete derreteu e o joguei em uma lixeira. Revirei meu telefone obsessivamente, mas nenhuma mensagem chegava. Tentei ligar para Emília, mas a chamada foi direto para a caixa postal. O sol se moveu pelo céu, as sombras mudaram de direção, e eu continuava parada na mesma esquina como um poste de luz humano. Os turistas passavam por mim, alguns me lançando olhares curiosos. Uma mulher mais velha, sozinha, claramente perdida. Às 4 da tarde, finalmente, chegou uma mensagem. Li 3 vezes antes que as palavras realmente afundassem em minha consciência. Volte para o hotel. Você é um fardo. Era tudo. Nenhuma explicação, nenhuma desculpa, nenhuma indicação de onde tinham ido ou quando voltariam. Apenas aquelas 5 palavras que cortaram mais fundo do que qualquer insulto direto. Fiquei olhando para a tela até que ela se apagou automaticamente. Meu reflexo fantasmagórico sobreposto à mensagem. Um fardo. Depois de 43 anos trabalhando para sustentá-los, depois de esvaziar minhas economias para lhes dar esta viagem, depois de criar seus filhos quando eles precisavam de tempo para se encontrar, eu era um fardo. Tentei encontrar o caminho de volta para o hotel, mas as ruas de Roma haviam se transformado em um labirinto. Cada beco parecia igual. Cada fonte parecia a mesma. Meu telefone não tinha sinal e, quando finalmente encontrei, descobri que não tinha dados internacionais configurados. Por volta das 6, eu estava sentada em um café perto da Fontana di Trevi, o mesmo lugar que havia sonhado em visitar por décadas. Mas, em vez de fazer um desejo e jogar uma moeda, estava chorando silenciosamente em um guardanapo de papel, enquanto o garçom me lançava olhares compassivos. Senhora,
Um homem de meia-idade com avental manchado de café se aproximou. Está tudo bem? Não falo muito italiano. Admiti em inglês quebrado. Ah, inglês, sem problema. Seu sorriso era genuíno, sem a impaciência que eu havia visto em tantos rostos naquele dia. Sou o Luca, posso ajudar? E foi assim que contei a um estranho o que não podia contar a mim mesma, que minha própria família havia me abandonado em uma cidade estrangeira, que me chamaram de fardo, que estava perdida de mais maneiras do que podia contar. Luca ouviu sem interromper, assentindo de vez em quando, seus olhos castanhos cheios de uma compreensão que eu não esperava encontrar a milhares de quilômetros de casa. Minha nona sempre dizia que família não se define por sangue. Ele finalmente disse. Define-se por quem fica quando as coisas ficam difíceis. Olhei para uma fonte, onde os turistas riam e tiravam fotos, jogando moedas e fazendo desejos que talvez se tornassem realidade. Pela primeira vez em minha vida, considerei a possibilidade de que talvez, só talvez, eu estivesse investindo meu amor nas pessoas erradas. A senhora tem onde ficar esta noite? Luca perguntou gentilmente. Peguei a chave do quarto do hotel da minha bolsa. Então, lembrei que Emília havia reservado tudo em nome dela. Poderiam me expulsar? Eu havia pago por um quarto no qual não era mais bem-vinda. Sim, menti, porque a verdade era humilhante demais para admitir. Mas Luca me conhecia melhor do que eu a mim mesma. Venha, ele disse. Vamos resolver isso. Enquanto caminhávamos pelas ruas de paralelepípedos em direção ao hotel, senti algo que não sentia há anos. Que alguém estava do meu lado. Era uma sensação estranha e libertadora, como tirar sapatos apertados depois de um longo dia. Eu não sabia então que, em menos de 24 horas, faria um telefonema que mudaria tudo. Que a mulher que haviam abandonado como um fardo estava prestes a se tornar seu pior pesadelo. Mas, por enquanto, eu caminhava pelas ruas de Roma com um estranho gentil, finalmente entendendo que às vezes você precisa se perder completamente para encontrar quem realmente é. Luca tinha razão sobre o hotel. Quando chegamos à recepção, o funcionário me olhou com aquela expressão de desculpas profissional que reconheci imediatamente de meus anos no atendimento ao cliente. Dona Maria, ele disse. Temo que a conta esteja em nome da senhora Silva e ela me pediu para informar que sua estadia terminou. As palavras flutuaram no ar como fumaça tóxica. Emília havia ligado para o hotel para ter certeza de que eu não poderia ficar. Não só haviam me abandonado nas ruas, como haviam planejado ativamente me deixar sem abrigo. Entendo, eu disse com uma calma que me surpreendeu. 43 anos servindo clientes difíceis haviam me ensinado a manter a compostura quando o mundo desmoronava. Luca se dirigiu ao funcionário em italiano rápido, seus gestos ficando mais animados a cada frase. Eu não entendi as palavras, mas reconheci o tom. Era o mesmo que eu usava quando defendia um cliente de uma cobrança injusta ou uma política ridícula. Meu primo tem um pequeno apartamento acima do café, Luca me explicou. Ele está na Inglaterra para o verão. A senhora pode ficar lá esta noite. Amanhã vemos o que fazer. Não posso aceitar caridade. Protestei, mas minha voz falhou um pouco. Não é caridade, Luca respondeu com um sorriso. É hospitalidade italiana, muito diferente. Naquela noite, sentada em um pequeno apartamento que cheirava a café e manjericão, com Roma se estendendo como um mar de luzes douradas pela janela, tomei a primeira decisão real que havia tomado em anos. Peguei meu telefone e procurei um número que tinha salvo como favorito, mas que raramente usava. Helena Rocha, minha única amiga de verdade, a única pessoa que havia permanecido em minha vida depois que Ricardo morreu e eu me tornei uma sombra de mim mesma, existindo apenas para resolver os problemas da Emília. O telefone tocou 3 vezes antes que ela atendesse, com aquela voz direta que eu lembrava de nossos dias na faculdade. Margot, o que diabos você está fazendo me ligando às 2 da manhã? Você está bem? Helena, eu comecei e então parei. Como explicar que sua própria família a havia jogado fora como lixo? Como admitir que você havia sido tão cega, tão desesperadamente necessitada de amor, que havia permitido que a tratassem como um caixa eletrônico com pernas? Margot, você está me assustando. O que aconteceu? Então contei tudo a ela. O abandono, a mensagem, a expulsão do hotel. Helena ouviu sem interromper e, quando terminei, houve um longo silêncio, preenchido apenas pelo som de sua respiração controlada. Aquela pirralha descarada,
ela murmurou finalmente, e apesar de tudo, eu ri. Foi a primeira vez que ri em 3 dias. Helena, preciso te perguntar algo sobre a casa. Qual casa? A da Emília. Tecnicamente ainda é minha, certo? Quando Ricardo morreu, eu a herdei. Quando Emília se casou, coloquei no nome dela para os empréstimos. Mas você nunca transferiu completamente a escritura, Helena terminou. Eu me lembro. Você me perguntou sobre isso há 5 anos. Eu te disse que era inteligente manter seu nome nos documentos, por via das dúvidas. Meu coração começou a bater mais rápido. O que isso significa exatamente? Significa, querida amiga, que tecnicamente você é coproprietária daquela casa e, como coproprietária, você tem direitos. Muitos direitos. Como quais? O sorriso de Helena era audível através do telefone, como o direito de vendê-la. Fiquei em silêncio, processando as implicações. Durante 5 anos, eu havia pago discretamente parte da hipoteca da Emília, dizendo a mim mesma que era um investimento no futuro de meus netos. Nunca pensei que pudesse ser um investimento na minha própria liberdade. Helena, hipoteticamente falando, o que aconteceria se eu decidisse vender minha parte? Bem, você teria que notificar a Emília, dar a ela a oportunidade de comprar sua parte, mas se ela não puder... Helena fez uma pausa dramática. A casa vai para o mercado. E quanto tempo levaria isso com o mercado atual? Nessa área de São Paulo, poderíamos ter ofertas em 1 semana. Fechei os olhos e vi o rosto da Emília quando ela leu aquela mensagem. Você é um fardo. 5 palavras que haviam destruído 40 anos de maternidade incondicional. Helena, quero que você faça algo por mim. Diga. Quero que você inicie o processo de venda amanhã de manhã. Houve outra pausa. Esta mais longa. Margot, você tem certeza? Uma vez que começarmos isso, não há volta. Emília vai o quê? Me tratar pior do que já faz? Me abandonar em mais cidades estrangeiras? Helena suspirou. Você tem razão. Tudo bem, eu farei. Mas primeiro preciso que você faça algo por mim. O quê? Preciso que você fique em Roma por pelo menos mais 1 semana. Não quero que você esteja aí quando isso explodir. E, francamente, depois do que você me contou, acho que você precisa de tempo para descobrir quem você é quando não está resgatando pessoas que não merecem. Olhei pela janela para as luzes de Roma, pensando nas décadas que havia perdido sonhando com este lugar. De acordo, perfeito. Ah, e Margot? Sim. Também vou cancelar todas as transferências automáticas das suas contas para as da Emília. Se eles vão te tratar como uma estranha, podem viver como estranhos. Depois de desligar, fiquei acordada até o amanhecer, observando a cidade acordar lentamente. Vendedores preparando suas barracas, trabalhadores caminhando para o trabalho, a vida continuando com aquela normalidade bonita e ordinária que eu havia esquecido que existia. Pela primeira vez em anos, não pensei no que Emília precisava ou em como eu poderia resolver o último problema de Daniel, ou se eu tinha dinheiro suficiente economizado para a próxima crise familiar. Em vez disso, pensei em mim. Quando foi a última vez que fiz algo só porque queria? Quando tomei uma decisão sem considerar primeiro como isso afetaria a Emília? Não conseguia me lembrar, e isso, mais do que qualquer outra coisa, me convenceu de que estava tomando a decisão certa. Às 8 da manhã, Luca bateu suavemente na porta com café e cornete, frescos. Como dormiu, senhora Margot? Margot? Eu o corrigi, e dormi melhor do que nos últimos anos. Bene, e quais são seus planos para hoje? Eu sorri, saboreando a sensação estranha e maravilhosa daquelas palavras. Meus planos. Não os planos da Emília, não o que a Emília precisava que eu fizesse, mas meus próprios planos. Acho, eu disse lentamente, que vou ver a Capela Sistina. Sempre quis vê-la quando houvesse menos gente. Ah, uma mulher com bom gosto. Conheço o guarda da entrada. Posso conseguir ingressos para amanhã cedo, antes que abram ao público. Você faria isso de verdade? Luca encolheu os ombros com aquela elegância casual que só os italianos conseguiam. Claro, amigos se ajudam. Amigos. Quando foi a última vez que alguém me chamou de amiga? Não como uma formalidade, mas como um fato simples e bonito. Enquanto Luca descia para preparar o café, recebi uma mensagem de Helena. Processo iniciado. A casa estará no mercado antes do fim de semana.
Que Deus ajude a Emília. Recostei-me na cadeira e sorri. Em algum lugar sobre este Atlântico, minha família estava voando de volta para casa. Provavelmente rindo de como tinha sido fácil se livrar do velho fardo. Eles não tinham ideia de que o fardo que haviam descartado estava prestes a se tornar seu pior pesadelo. Enquanto eu tomava café da manhã com Cornette em um terraço romano, contemplando minha primeira manhã de liberdade em décadas, Emília estava descobrindo que o inferno tem um endereço postal em Brooklyn, São Paulo. Helena me ligou 3 dias depois. Sua voz, uma mistura de satisfação profissional e preocupação pessoal. Margot, você precisa saber o que está acontecendo aqui. Já há notícias. Oh, há notícias. Emília ligou para meu escritório 17 vezes desde ontem. Minha secretária finalmente teve que dizer a ela que, se ligasse mais uma vez sem agendamento, consideraríamos uma ordem de restrição. Imaginei a Emília, sempre tão controlada, perdendo a cabeça no escritório de Helena. Por alguma razão, a imagem não me causou a angústia que eu esperava. Em vez disso, senti algo que levei um momento para reconhecer, satisfação. O que aconteceu exatamente? Bem, eles chegaram do aeroporto ontem à tarde para encontrar avisos de venda colados na porta. Aparentemente, Daniel desmaiou, literalmente. Os vizinhos tiveram que ajudar a Emília a tirá-lo do gramado. Apesar de tudo, eu ri. Não pude evitar. Sério? Ele desmaiou? Como uma dama vitoriana? E isso não é o melhor. Quando a Emília tentou usar o cartão para comprar mantimentos ontem à noite, ele foi recusado. Todas as contas dela, os pagamentos automáticos que você configurou foram cancelados, é claro, mas aparentemente ela nunca se deu ao trabalho de aprender de onde o dinheiro realmente vinha. Você quer dizer que ela não sabia que eu pagava metade de suas despesas? Aparentemente, Daniel disse a ela que havia conseguido um trabalho de consultoria há 2 anos e usou seu dinheiro para manter a mentira de que estava contribuindo financeiramente. As peças começaram a se encaixar como um quebra-cabeça macabro. A confiança renovada de Daniel, sua atitude condescendente para comigo, a forma como Emília havia começado a me tratar como um estorvo em vez de um salva-vidas. Eles estavam vivendo com meu dinheiro enquanto se convenciam de que eu não servia para nada. Helena, há ofertas pela casa? 3, e é apenas o 2º dia no mercado. Uma está acima do preço de venda. Os compradores viram as fotos e querem fechar rápido. Quanto tempo lhes daríamos para que comprem minha parte? Eu já os notifiquei oficialmente. Eles têm 30 dias para conseguir financiamento para sua porcentagem, que com o valor atual do mercado são aproximadamente R$400 mil. Era mais dinheiro do que eu havia visto junto em minha vida, e Emília teria que conseguir isso em 1 mês, ou perder a casa que havia considerado sua por garantida. Eles não vão conseguir, certo? Não com o histórico de crédito de Daniel e sem seu apoio financeiro. Os bancos não estão mais emprestando como antes, especialmente não para um homem de 42 anos que está desempregado há 3 anos. Depois de desligar com Helena, saí para caminhar pelo Trastevere. As ruas de paralelepípedos brilhavam sob o sol da tarde, e parei em uma pequena igreja onde as velas cintilavam como estrelas caídas. Eu não havia orado realmente desde o funeral de Ricardo, mas naquele dia acendi uma vela e sussurrei uma oração que surpreendeu até a mim mesma. Não orei pelo perdão da Emília, ou pela reconciliação familiar, ou para que as coisas voltassem a ser como eram antes. Orei por força, pela força de me manter firme quando Emília finalmente entrasse em contato, porque eu sabia que ela o faria. A ligação chegou naquela noite, justo quando eu estava jantando massa ao pomodoro na pequena varanda de Luca. O telefone vibrou com tanta intensidade que quase caiu da mesa. Mãe! A voz de Emília soava destroçada, irreconhecível. Mãe, por favor, atenda o telefone. Deixei ir para a caixa postal. Então veio outra mensagem e outra. Mãe, não entendo o que está acontecendo. Helena diz que você vai vender a casa. Deve ser um erro. Mãe, por favor. As crianças estão confusas. Olivia está chorando. Você pode pelo menos nos explicar o que está acontecendo? Mãe, sei que você está zangada com o que aconteceu em Roma, mas isso é demais. Podemos conversar sobre isso como adultos. Aquela última mensagem me fez rir em voz alta. Adultos?
Como se abandonar sua mãe de 73 anos em um país estrangeiro fosse comportamento de adultos. A quarta mensagem chegou 1 hora depois, e o tom havia mudado completamente. Margarida não era mais mãe. Preciso que você ligue para sua advogada e pare esta loucura imediatamente. Você não pode fazer isso. É a nossa casa. Nossos filhos cresceram aqui. Nossos filhos, não meus netos que eu havia ajudado a criar e sustentar. Nossos filhos, como se eu fosse uma estranha que havia entrado ilegalmente em sua vida perfeita. A quinta mensagem chegou à meia-noite. Está bem, Margarida? Sei que você provavelmente pensa que isso é algum tipo de vingança patética, mas você está machucando pessoas inocentes. Olivia tem que explicar para os amigos por que há placas de venda em sua casa. João não consegue dormir. Se você quer me punir, faça, mas não puna as crianças. As crianças. As mesmas crianças que haviam participado da minha humilhação em Roma. Olivia, que havia chamado minha bolsa de feia e havia dito que estragaria suas fotos. João, que havia permanecido em silêncio enquanto me abandonavam. Mas aquela mensagem me incomodou mais do que as outras porque tinha um elemento de verdade. As crianças também eram vítimas. Vítimas de pais que lhes haviam ensinado que o amor era condicional, que a família Sam era uma transação econômica, que algumas pessoas importavam mais do que outras. Quase liguei de volta. Quase. Em vez disso, digitei uma mensagem de texto, uma única mensagem cuidadosamente redigida. Emília, não me contate novamente. Quando você decidiu que eu era um fardo, você perdeu o direito à minha ajuda, meu dinheiro e minha preocupação. Helena cuida de todos os assuntos legais agora. Margarida. A resposta chegou em segundos. Margarida. Quem diabos é Margarida? Você é minha mãe. Mas eu já havia desligado o telefone. No dia seguinte, Luca me levou à Capela Sistina, como havia prometido. Chegamos antes que abrissem ao público, quando os turistas eram apenas um rumor distante nas ruas de Roma. Na quietude sagrada daquela caverna extraordinária, cercada por séculos de arte e fé, olhei para o teto onde Michelangelo havia pintado a criação do mundo. É lindo, não é? Sussurrou Luca. Sim, respondi, mas não estava olhando apenas a arte. Estava pensando na criação em geral, em como às vezes você precisa destruir algo completamente para criar algo novo. Como até Deus havia tido que separar a luz da escuridão antes de poder fazer algo bonito. Meu telefone vibrou em minha bolsa. Outra mensagem de Emília, sem dúvida. Mas, pela primeira vez em 40 anos, não senti a compulsão automática de atender a sua chamada. Em vez disso, fiquei parada na Capela Sistina, uma mulher de 73 anos que finalmente estava aprendendo a diferença entre ser necessária e ser valorizada. E pela primeira vez em décadas, gostei da mulher que estava conhecendo. 3 semanas depois da ligação desesperada de Emília, eu estava sentada em uma aula de italiano para estrangeiros em uma escola perto do Panteão, lutando com os verbos reflexivos e rindo dos meus próprios erros. Ao meu lado, uma mulher alemã de 60 anos chamada Greta conjugava verbos com a precisão de um metrônomo, enquanto um jovem australiano chamado Tom misturava italiano com inglês de forma que fazia rir até a professora. Margarida, molto bene, exclamou a senhora Benedetti, quando finalmente consegui formar uma frase completa sobre onde havia morado antes de Roma. Está progredindo rapidamente. Margarida. Não Margot, não mãe, não vovó, apenas Margarida, um nome que eu quase havia esquecido que me pertencia. Depois da aula, Greta me convidou para tomar um café. Havíamos desenvolvido uma amizade fácil, baseada em nosso estado compartilhado de mulheres mais velhas descobrindo a liberdade tardia. Ela havia vendido sua casa em Munique, depois que seus filhos adultos lhe disseram que ela era muito velha para viver sozinha. Você soube de mais alguma coisa da sua família? Ela me perguntou enquanto esperávamos nossos cappuccinos. Helena me mantém informada, admiti. A casa foi vendida na semana passada. Emília e Daniel tiveram que se mudar para a casa da irmã dele. E como você se sente sobre isso? Era uma pergunta que eu havia me feito todas as manhãs ao acordar. No início, esperava sentir culpa, aquela culpa materna familiar que havia sido minha companheira constante por décadas. Mas quando buscava essa sensação familiar, encontrava apenas uma calma estranha e libertadora. Aliviada, eu disse finalmente.
É terrível admitir, mas me sinto aliviada. Greta assentiu com compreensão. Quando meus filhos me disseram que eu tinha que vender minha casa e me mudar para uma residência para idosos, no início me senti traída. Mas agora, vendo minha vida aqui, percebo que eles me fizeram um favor. Me forçaram a descobrir quem eu era sem eles. Naquela tarde, caminhei até o pequeno apartamento que havia alugado com parte do dinheiro da venda da casa. Não era grande. Um quarto, uma cozinha pequena, uma varanda que dava para uma rua silenciosa no Trastevere. Mas era meu, completamente, absolutamente meu. Pela primeira vez em minha vida adulta, não tinha que consultar ninguém sobre a cor das cortinas ou se podia pagar para trocar os móveis. Havia pendurado uma foto de Ricardo na mesinha de cabeceira, mas não as fotos de família que eu havia carregado por décadas. Em vez disso, as paredes mostravam fotos que eu o havia tirado. O amanhecer sobre o Tibre, crianças jogando futebol em uma praça, Lucas sorrindo enquanto preparava café. Fotos da minha nova vida, tiradas por mim, para mim. Meu telefone estava silencioso por dias. Emília havia parado de ligar depois que Helena lhe disse oficialmente que todos os assuntos futuros deveriam passar por ela. Mas naquela tarde, enquanto preparava um jantar simples de massa e salada, ele tocou com um número que não reconheci. Vovó? A voz era tímida, jovem. João. Meu coração disparou, mas mantive minha voz calma. Oi, João. Consegui o número da tia Carla. Mamãe não sabe que estou te ligando. Claro que ela não sabia. Emília nunca havia permitido que seus filhos tivessem relações independentes comigo. Ela sempre havia sido a intermediária, controlando cada interação. Como você está, querida? Houve uma pausa longa, cheia do peso das coisas não ditas. Confuso, eu acho. Mamãe diz que você enlouqueceu, que vendeu nossa casa por vingança. E o que você pensa? Outra pausa. Acho que a mamãe não está dizendo toda a verdade. Ela nunca diz. Era a primeira vez que eu ouvia João questionar seus pais, e algo em meu coração se suavizou ligeiramente. João, o que aconteceu em Roma? Eu sei, ele me interrompeu. Sei que foi errado. Eu queria dizer algo, mas não sei. Tinha medo que o papai ficasse bravo comigo também. Daniel, claro, o homem que havia vivido do meu dinheiro por anos enquanto tratava meu neto como um subordinado. Você está bem? Tem um lugar seguro para ficar? Estamos na casa da tia Sueli. É desconfortável. Ela e a mamãe nunca se deram bem, e a Olivia está furiosa porque teve que mudar de escola. Olivia, a neta que havia dito que minha bolsa estragaria suas fotos perfeitas. Por um momento, senti uma pontada do instinto protetor familiar. Então, lembrei do rosto desdenhoso dela em Roma, e a pontada desapareceu. E você, João, como você realmente está? Assustado, ele admitiu. Tudo mudou tão rápido. Um dia éramos uma família normal e no dia seguinte tudo desmoronou. Mas também me sinto mal pelo que fizemos em Roma, quero dizer. Não foi certo. Era a desculpa que eu estava esperando sem perceber que precisava dela. Obrigada por dizer isso, João. Você vai voltar algum dia? A pergunta pairou no ar como fumaça. Eu voltaria? Por semanas eu havia vivido dia a dia, sem pensar além da minha próxima aula de italiano ou da minha próxima caminhada pelas ruas de paralelepípedos. Mas a pergunta de João me forçou a considerar o futuro. Não sei, eu disse, honestamente. Por enquanto, estou aprendendo a ser feliz aqui. Você é feliz? Era uma pergunta que ninguém me fazia há anos. Eu era feliz? Pensei nas minhas manhãs tomando café com Luca, minhas tardes no clube de fotografia que havia encontrado, minhas noites lendo na minha pequena varanda enquanto Roma se ajeitava para dormir ao meu redor. Sim, eu disse, surpresa com a certeza em minha voz. Acho que sou mais feliz do que fui em muito tempo. Que bom, disse João, e soou como se ele realmente sentisse. Vovó Margarida, me desculpe por tudo. Depois de desligar, fiquei na minha varanda, observando as luzes acenderem por toda essa cidade. Roma, à noite, era um museu vivo. Cada edifício uma história, cada rua um poema escrito em pedra e tempo. Pensei em João, provavelmente escondido em algum canto da casa da tia dele, arriscando a raiva dos pais apenas para se desculpar comigo. Era o primeiro sinal de que talvez nem tudo estivesse perdido.
que talvez na próxima geração alguém tivesse aprendido a diferença entre amor e obrigação. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Obrigado por falar comigo. Vou te escrever uma carta de verdade em breve. Te amo, vovó. João. Eu sorri e guardei o telefone. Amanhã era meu aniversário, 74 anos, e pela primeira vez em décadas eu o celebraria como quisesse. Luke havia mencionado uma pequena tratoria familiar onde cantavam parabéns e serviam tiramisu caseiro. Greta e Tom haviam prometido me acompanhar. Uma celebração pequena, íntima, com pessoas que haviam me escolhido e que eu havia escolhido em troca. Não porque fosse seu dever familiar, mas porque realmente queriam estar ali. Enquanto me preparava para dormir, olhei a foto de Ricardo na minha mesinha de cabeceira. O que você acha, querido? Sussurrei. Está tudo bem eu ser feliz sem eles. O vento noturno moveu as cortinas e, por um momento, quase pude ouvir sua voz me dizendo o que ele tentava me dizer há anos. Que eu merecia ser amada por quem eu era, não pelo que podia dar. Pela primeira vez em décadas, adormeci sem me preocupar com ninguém além de mim mesma. E acordei sorrindo. Meu 704º aniversário amanheceu com o tipo de manhã dourada que só Roma pode oferecer. Luz suave filtrando-se pelas persianas, o aroma do café do Luca subindo de baixo e o som distante de sinos de igreja, marcando as horas como haviam feito por séculos. Levantei-me sem pressa, algo que ainda me surpreendia depois de décadas acordando com listas mentais de problemas para resolver para os outros. Hoje, minha única agenda era o almoço de aniversário com meus amigos Luca, Greta, Tom e algumas outras pessoas do clube de fotografia que haviam se tornado minha pequena família escolhida. Enquanto preparava café em minha cozinha pequena, mas perfeitamente minha, notei um envelope que havia sido deslizado sob minha porta. Meu nome estava escrito em uma letra familiar, a caligrafia cuidadosa de João, que sempre havia sido mais pensativo que sua irmã. A carta era grossa, várias páginas dobradas dentro de um envelope que havia viajado de São Paulo. Sentei-me na minha varanda com Roma, despertando a meus pés, e abri o que eu sabia que seria uma das decisões mais importantes da minha nova vida. Querida vovó Margarida, não sei se devo te chamar de vovó, ou Margarida, ou Margot. Mamãe diz que você não é mais nossa avó, que você escolheu estranhos em vez da família, mas não acho que seja tão simples. Acho que nós te escolhemos como estranha muito antes de você nos escolher como estranhos. Tenho pensado muito em Roma, naquele dia na escadaria de Espanha. Lembro exatamente do momento em que fomos embora. Mamãe disse algo sobre finalmente poder relaxar e papai riu. Olivia tirou uma selfie logo depois, sorrindo como se tivesse ganhado algo. Eu não disse nada. Essa é a parte que mais me incomoda. Que eu não disse nada. Eu tinha 16 anos e pensei que isso era desculpa suficiente, mas a verdade é que eu sabia que estava errado. Eu sabia que você não abandona sua avó de 73 anos em um país estrangeiro. Eu sabia que você era a razão pela qual podíamos pagar aquela viagem, que você era a razão pela qual podíamos pagar muitas coisas, mas era mais fácil seguir o fluxo do que enfrentar mamãe e papai. Agora vivemos no porão da tia Sueli, e papai finalmente teve que conseguir um emprego de verdade. Na Leroy Merlin, cortando chaves e carregando sacos de cimento. Mamãe está furiosa o tempo todo, mas não com você. Bem, sim, com você também, mas mais do que tudo, ela está furiosa consigo mesma, embora nunca admita. Ouço ela chorar à noite quando pensa que ninguém a ouve. Olivia está no último ano e teve que mudar de escola. Ela odeia a nova escola. Odeia morar com a tia Sueli. Odeia que suas amigas perguntem por que nos mudamos tão de repente. Mas o que ela mais odeia, eu acho, é que finalmente está percebendo que seus pais não são as pessoas perfeitas que ela pensava que eram. Ontem ela me perguntou se realmente tínhamos abandonado nossa avó em Roma. Quando eu disse que sim, ela se trancou no quarto por horas. Tenho lido sobre a Itália, sobre Roma especificamente. Encontrei um livro na biblioteca sobre as mulheres que reconstruíram suas vidas depois da guerra, e me fez pensar em você. Como, depois que o vovô morreu, você trabalhou todos esses anos para nos sustentar? Como você nunca reclamou? Nunca nos fez sentir como se fôssemos um fardo para você, embora provavelmente fôssemos. Mamãe diz que você sempre soube que a casa estava em seu nome, que você planejou tudo isso.
Diz que você é vingativa e cruel, mas eu lembro como você costumava olhar para aqueles cartões postais de Roma que tinha colados na sua geladeira. Lembro como seus olhos brilhavam quando você falava em um dia visitar a Fontana di Trevi. Você nunca foi vingativa. Você foi paciente por décadas, e nós confundimos sua paciência com fraqueza. Tia Sueli diz que mamãe sempre foi egoísta, mesmo quando eram crianças. Ela diz que mamãe esperava que todos girassem em torno dela, e quando não o faziam, ela fazia dramas até que o fizessem. Ela diz que você foi a única pessoa que nunca disse não para a mamãe e que isso a arruinou mais do que a ajudou. Não sei se você tem razão em não querer falar conosco. Parte de mim pensa que sim, mas outra parte de mim espera que talvez algum dia você possa me perdoar. Não a mamãe, ou o papai, ou mesmo a Olivia. Eles terão que ganhar seu próprio perdão. Mas a mim. Tenho economizado dinheiro do meu trabalho de meio período. Quero te visitar em Roma quando me formar. Quero ver como você vive agora, conhecer as pessoas que te importam agora. Quero ouvir as histórias sobre Roma que você nunca nos deixou contar. Quero tirar uma foto sua em frente à Fontana di Trevi. A foto que você deveria ter tirado há décadas. Sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que provavelmente isso é muito pouco, muito tarde. Mas, por via das dúvidas, eu queria que você soubesse que há uma pessoa nesta família que finalmente entende o que perdemos quando te abandonamos. E não foi uma casa ou dinheiro, foi você, a pessoa que nos amou incondicionalmente por anos e que merecia amor incondicional em troca. Se você decidir escrever de volta, ficaria muito feliz. Se não, eu entendo. Mas, de qualquer forma, quero que você saiba de uma coisa. Não te abandonamos porque você era um fardo. Te abandonamos porque éramos pequenos demais, egoístas demais, cegos demais para ver o presente que você era. Agora eu vejo. Tarde, mas vejo. Com amor, respeito e vergonha, João. PS. Incluí uma foto que encontrei nas coisas velhas da mamãe. É de você e do vovô na lua de mel. Pensei que talvez você gostaria de tê-la. Dentro do envelope havia uma foto em preto e branco que eu não via há anos. Ricardo e eu nas cataratas do Iguaçu, sorrindo como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Eu tinha 23 anos, ele 25. Nossas vidas inteiras se estendiam diante de nós como um caminho dourado. Fiquei sentada na minha varanda por muito tempo, lendo a carta de João várias e várias vezes. Cada palavra era como uma pequena ponte estendida sobre o abismo que havia se aberto naquela tarde em Roma. Não era o suficiente para reparar todo o dano. Décadas de ser dada como certa não eram apagadas com uma carta, mas eram um começo. Mais importante ainda, era genuíno. Não era Emília tentando me manipular para que eu voltasse, ou Daniel justificando suas ações. Era um jovem de 16 anos assumindo a responsabilidade por suas escolhas e tentando entender como reparar o que havia sido quebrado. Meu telefone tocou. Luca! Feliz aniversário! Margarida! Pronta para o seu grande dia? Luca, eu disse lentamente. Posso te perguntar algo? Claro. Se alguém te machucasse profundamente, mas depois se desculpasse de verdade, não porque quisesse algo de você, mas porque realmente entendesse o que fez de errado, você daria outra chance? Houve uma pausa. Isso é sobre a carta que chegou esta manhã? Como você soube sobre a carta? Conheço esse olhar, minha querida. É o olhar de alguém que está decidindo entre o passado e o presente. Boas notícias ou más notícias? Complicadas. Ah, as melhores sempre são. Quer conversar sobre isso durante o almoço? Sim, eu gostaria. Naquele meio-dia, na pequena tratoria que Luca havia escolhido, meus amigos cantaram parabéns e me trouxeram tiramisu com uma vela. Greta me deu um lenço de seda que eu havia comprado no mercado. Tom me presenteou com um livro de poesia italiana. Luca me entregou uma pequena planta de manjericão para minha varanda, para que a senhora sempre tenha um pouco da Itália onde quer que vá. Ele disse com um sorriso. Quando lhes contei sobre a carta de João, todos ouviram com a atenção que só os verdadeiros amigos podem dar. O menino tem coragem, disse Greta finalmente. Admitir erros quando se é jovem é difícil. Os adultos na vida dele não foram bons exemplos. Mas você acredita nele? Perguntou Tom. Você acha que ele realmente mudou? Acho que ele está tentando mudar.
eu disse, e acho que é tudo o que se pode pedir de alguém. E o que você vai fazer? Perguntou Luca. Olhei ao redor da mesa para essas pessoas que haviam se tornado minha família escolhida. Há 3 meses eu não conhecia nenhum deles. Agora eram as pessoas que celebravam meus aniversários, que se preocupavam com minha felicidade, que me ofereciam conselhos honestos sem agenda oculta. Vou escrever de volta, eu disse finalmente, mas com condições. Naquela noite, sentei-me à minha pequena escrivaninha, com papel de carta que havia comprado em uma loja perto do Panteão. A carta para João me levou 2 horas para escrever, cada palavra pesada cuidadosamente. Querido João, sua carta chegou no meu aniversário de 74 anos, e não consigo pensar em um presente mais valioso do que a honestidade que você compartilhou comigo. É preciso coragem para admitir erros, especialmente quando se é jovem, e especialmente quando isso significa questionar as pessoas que se supõem que se deve respeitar sem questionar. Você tem razão. Não os abandonei porque fossem um fardo. Eu os abandonei porque finalmente entendi que havia vivido minha vida como se fosse uma personagem secundária nas histórias dos outros. Por décadas me defini pelo que podia dar, não por quem eu era. Sua família, minha família, me ensinou a fazer isso, e eu permiti. O que aconteceu em Roma não foi apenas sobre ser abandonada em uma rua, foi sobre anos de invisibilidade, de ser reduzida à minha função como provedora e solucionadora de problemas. Foi sobre ouvir sussurros sobre como eu estragava as fotos perfeitas e ser tolerada, em vez de bem-vinda, em eventos familiares, que eu mesma financiava. Mas sua carta me mostra algo que eu não esperava ver, que talvez nem tudo esteja perdido na próxima geração, que talvez de alguma forma ainda haja esperança. Aqui estão minhas condições, João. Porque perdão sem limites não é perdão, é permitir que o abuso continue. Se você quiser me visitar em Roma quando se formar, você é bem-vindo. Mas você tem que pagar sua própria viagem, não porque eu não possa te ajudar, mas porque você precisa entender que as relações não são transações. Não serei o segredo de ninguém, nunca mais. Se seus pais não aprovarem que você mantenha contato comigo, você terá que decidir o que é mais importante para você. Não me esconderei, nem me desculparei por existir. Não voltarei para São Paulo. Não resgatarei sua família das consequências de suas ações. Roma é meu lar agora, e a vida que construí aqui é minha. Se algum dia você decidir que quer um relacionamento real comigo, não como sua vovó ATM, mas como uma pessoa com seus próprios sonhos e valor, você terá que conhecer a pessoa em quem me tornei, não apenas lembrar da pessoa que eu costumava ser. Tenho amigos aqui, João. Amigos de verdade que me escolheram porque gostam da minha companhia, não porque precisam de algo de mim. Tenho uma vida que me faz feliz. Tenho fotos nas minhas paredes que eu tirei de lugares que visitei porque quis visitá-los. Pela primeira vez em décadas, sou a protagonista da minha própria história. Se você puder respeitar isso, se puder ver a Margarida que sou agora, em vez de apenas a avó que você se lembra, então sim, podemos tentar reconstruir algo. Não será o que tínhamos antes, porque o que tínhamos antes estava quebrado, mas poderia ser algo melhor. Anexo uma foto minha em frente à Fontana de Trevi. Ela foi tirada por um querido amigo chamado Luca no meu primeiro dia de verdadeira liberdade. Olhe para os meus olhos, João, você vê a diferença? Essa é a diferença entre existir para os outros e viver para si mesma. Estarei aqui quando você estiver pronto para conhecer esta versão de mim, mas só se você realmente estiver pronto. Com carinho cauteloso, mas genuíno, Margarida, sua avó, mas também muito mais do que isso. Reli a carta e a deixei na minha mesinha de cabeceira. A levaria ao correio amanhã, junto com a foto que havia pedido a Luca para tirar naquela manhã. Eu parada em frente à Fontana de Trevi, sorrindo não como a avó sacrificada que costumava ser, mas como a mulher completa que havia redescoberto. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número que não reconheci. Mamãe diz que você é louca e que arruinou nossas vidas. Só queria que você soubesse que nem todos pensamos assim. Olivia. Era breve, quase brusca, muito típica da minha neta de 18 anos, mas era um começo. Outra pequena rachadura na parede de silêncio, que Emília havia tentado construir ao meu redor. Levantei-me e saí para a minha varanda, olhando para Roma à noite. Em algum lugar lá embaixo, turistas estavam fazendo desejos na Fontana de Trevi.
Em São Paulo, minha antiga família estava aprendendo a viver com as consequências de suas ações. E aqui, no meu pequeno apartamento que cheirava a manjericão e café, eu estava escrevendo o próximo capítulo de uma história que finalmente era minha. Eu não sabia como essa história terminaria. Talvez, João, você viesse me visitar e construiríamos algo novo e bonito. Talvez Olivia aprendesse a valorizar os relacionamentos acima das aparências. Ou talvez não. Talvez eu vivesse o resto da minha vida sem eles, cercada de amigos escolhidos e aventuras autodirigidas. Mas pela primeira vez em 74 anos, o final da história dependia completamente de mim. E isso, mais do que qualquer reconciliação familiar, parecia a vitória mais doce de todas. Fiquei na varanda até que as luzes de Roma diminuíram e a cidade se acomodou para dormir. Amanhã haveria mais aulas de italiano, mais fotografias para tirar, mais momentos de liberdade para saborear e talvez, eventualmente, haveria uma carta de volta de São Paulo, uma carta que me ajudaria a decidir se o amor familiar podia ser reabilitado ou se algumas feridas eram profundas demais para cicatrizar completamente. Mas essa decisão seria para amanhã. Esta noite, adormeci como havia feito todas as noites durante 3 meses, como uma mulher livre em uma cama que havia escolhido, em uma cidade que me havia escolhido de volta, sorrindo com a satisfação profunda de alguém que finalmente havia aprendido a diferença entre ser necessária e ser valorizada. E em meus sonhos, caminhei por ruas de paralelepípedos que não levavam ao passado, mas a um futuro que era completamente, inequivocamente meu. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com o Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários, eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.